de quem é a culpa e por que você vive com tanta culpa. Normalmente as emoções nos levam para algum lugar, não é? Elas trazem para nós como que uma prisão se nós não tomarmos cuidado. Então é muito importante que você entenda a realidade da culpa, porque muitas pessoas que vivem esse momento, vivem essa emoção, elas normalmente ficam paralisadas. A culpa, ela nos paralisa. E eu queria falar a você aí, ó, livro Excelência Emocional, Excelência Espiritual, na página número 51, nós temos aí todo um capítulo voltado para essa emoção, que é a emoção da culpa, ok? Tá aí para você o nosso visitando aí, que é Excelência Emocional, é o canal do YouTube, e você pode entrar em contato aí conosco, mandando a sua pergunta, o tema que você gostaria que nós falássemos, tá legal? Então, estamos aí à disposição para poder orientar e ajudar você. De quem é a culpa? Do livro Excelência Emocional. Já, culpa é uma emoção, não é? E essa emoção pode escravizar você, pode paralisar a sua vida. A culpa, ela é paralisante. Então, quando você vive uma culpa, você paralisa a tua vida, você não consegue agir diante das emoções, da situação, de tomar alguma iniciativa, exatamente por causa da culpa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode cercear a nossa vida. Isso pode trazer tantos problemas que você acaba não conseguindo ter uma vida saudável, uma vida comum, uma vida alegre, mas em todo tempo você vai viver essa culpa, e isso te leva a limitar totalmente as possibilidades, o teu potencial, e até diante de Deus, porque você não consegue avançar. Eu estava me lembrando aqui de uma jovem que eu atendi, que ela tinha uma culpa muito grande, não é? E ela vivia dentro dessa culpa, ao ponto dela falar que estava querendo se suicidar, queria morrer, exatamente porque ela sentia uma culpa tão grande. E sabe qual era a maior culpa que ela tinha? Era a culpa por causa de um pecado, e ela não se perdoava e achava que Deus não iria perdoá-la diante desse pecado, e agora ela só podia morrer. Então ela entrou no quarto, ficou no quarto e não saiu do quarto para nada, e de repente sua família entrou em contato comigo e eu pude então ajudá-la. Ela pôde entender princípios claros nessa perspectiva de culpa, né? E de que Deus não coloca a culpa em ninguém, na verdade. A culpa, Deus tira a culpa, tira o peso da culpa, a paralisia da culpa. Deus tira isso através do perdão, Ele provê o perdão. Só que nós muitas vezes agimos de maneira errada, não é? E por causa disso, isso provoca em nosso coração, não é? Esse peso. A culpa, ela está muito relacionada ao padrão de conduta. Então, se eu tenho um padrão de conduta elevado, que é a palavra de Deus, então se eu ultrapasso os limites, eu vou sentir essa culpa, não é? Eu vou sentir esse tipo de sentimento, essa emoção, ok? Então depende muito do meu padrão de conduta. Tem gente que o padrão de conduta é muito baixo, então ela faz coisas erradas, como mentir. Ela mente e não sente culpa, né? Ela trai e não sente culpa. Ela reage de maneira negativa, humilhando os outros, e ela não sente culpa. Por quê? Porque o padrão de conduta dela é um padrão baixo, né? Então por isso acaba fazendo com que ela reaja sem sentir culpa. E às vezes o caráter também. Tem pessoas que tomam uma posição e por causa de um caráter deficiente, ela acaba achando que está tudo bem, está normal, não tem problema, é assim mesmo. E na realidade a gente sabe que não é assim, tá bom? De quem é a culpa? Quando a gente pensa na culpa, né, vem em nosso coração aí essa ideia de culpa é uma emoção. E essa emoção, ela pode, se você não trabalhar bem com ela, não liderá-la, ela vai te liderar. E aí você vai agir pela emoção. Então quem controla a tua vida é a culpa, é essa emoção, e não você mesmo. Então a grande proposta é você ser líder das suas emoções e você liderar essa perspectiva de culpa. Eu me lembro aqui de uma história de um rapaz que ele havia comprado um carro novo. E ele estava todo feliz que ele tinha comprado o carro novo. Aí ele me disse assim, poxa, vamos até ali o banco, precisava pegar um dinheiro. Ele foi até o banco, e eu fui com ele, e ele parou, ele, a família dele. Ele parou o carro no estacionamento e foi até o banco. Chegou lá, ele ficou bravo porque
ele tinha que receber um dinheiro, uma pessoa tinha que pagar ele e a pessoa não pagou. E ele veio bravo do banco, né? E entrou no seu carro, todo feliz, só que ele esqueceu que atrás tinha um poste, não é? E ele, ao invés de prestar atenção no poste, ele não prestou atenção no poste, exatamente por causa da raiva, porque a raiva, ela faz você perder a sua capacidade. A raiva faz com que o teu cérebro tenha menos oxigênio e você acaba agindo por impulso e não pensa mais naquilo que você está fazendo. E esse jovem, então, o que aconteceu? Ele deu ré, e quando deu ré, a lateral do carro dele passou assim no poste, o poste estava pintado de amarelo, o carro dele era azul. Sabe o que aconteceu? Ficou aquele amarelo raspado no carro novo dele, ele quase morreu. Se ele estava com raiva, a raiva triplicou. E aí, o que ele fez? A primeira atitude que ele teve foi olhar para trás e ver que a sua filha estava sentada ali. E ele disse assim: filha, tu não viu o poste? A culpa é tua, por que você não me avisou? E ele falou, a filha dele falou, mas eu, pai, não fui eu, pai. E ele ficou bravo com a filha e tal. Aí olhou do lado, a esposa dele estava, ele disse, então se não foi ela, foi você, a culpa é sua. Não é? Aí a mulher dele, foi você que errou. E aí ele ficou mais bravo ainda por causa da culpa, porque quando a gente tem culpa, a gente fica buscando culpados, né? Para aliviar a nossa culpa. Tem pessoas que buscam culpados e quando não acham nas pessoas da terra, elas vão procurar em Deus, vão dizer que Deus é o culpado do problema dela. Aí o que aconteceu? Ele estava bravo, nós saímos dali, ele estava chateado, o carro todo amarelo, não é? Todo marcado, uma situação super complicada. De repente, ele falou para mim assim, rapaz, é aquele cara que não me pagou, a culpa é dele, ele não me pagou, ele deveria ter me pago, se ele não me pagasse, não teria acontecido nada disso, então a culpa é dele, por isso eu vou cobrar dele essa situação, a culpa é dele, é isso. E aí eu fiquei quieto ali ouvindo, eu falei, rapaz, que coisa. Aí o que aconteceu, gente? Nós paramos no lugar para comer um negócio lá, e ele chegou para mim e falou assim, olha, isso é culpa do diabo. Foi o diabo que me fez bater o carro. Ele tá triste comigo porque eu estou com o meu carro novo, ele queria me destruir, ele quer me destruir, ele veio para matar, roubar e destruir, é culpa dele. E aí eu fiquei quieto só ouvindo ele, né? Passou mais um tempinho, a gente comeu, na hora de sair, ele falou, rapaz, deixa eu te falar que o culpado sou eu mesmo, né? O culpado fui eu que não olhei, eu que tomei a decisão errada, eu assumo a minha culpa. E é interessante que passou por todos esses estágios para que ele reconhecesse que o culpado era ele mesmo. E quantas pessoas, elas vivem tentando se enganar, achando que a culpa é de todo mundo, menos dele. Ele vai na igreja, a culpa é do pastor, é dos líderes, é do louvor, a culpa é dos irmãos, é culpa de todo mundo, menos ele. Ele vai na escola, na faculdade, a culpa é de todo mundo. Ele na casa dele, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é dos filhos, a culpa é do governo. Ele sempre arruma alguém. E quem busca culpados não acha solução. Você ouviu bem? Quem busca culpados não acha solução. Aqui no meu livro, Excelência Emocional e Excelência Espiritual, culpa é um sentimento ou emoção produzido pela nossa consciência ao violarmos algum padrão. Aquilo que eu estava falando antes. A culpa está ligada muito ao padrão que nós temos de conduta. Se o nosso padrão é um padrão elevado, então se nós infligimos, nós ultrapassamos os limites, nós nos sentimos culpados. Agora, tem pessoas que o padrão delas é bem baixo, e por causa do padrão baixo, ela então não se sente culpada, porque não está dentro daquele plano de conduta, daquele padrão de conduta. Então aqui está dizendo, o sentimento é sempre real, mas o padrão pode mudar, sendo real ou falso. Culpa real é aquela que tem como referência os padrões de Deus ou da sociedade, não é? Então a gente começa a ver que até o próprio Deus fala sobre essa questão de culpa. Em 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10, diz assim, agora me alegro, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento. Pois fostes entristecidos ou contristados, segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, não traz remorso, mas sim opera o arrependimento para a salvação. E a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. E aqui a gente vai ver que ela está muito relacionada a essa questão de culpa, não é? Então a tristeza do mundo causa a morte, remorso. O que é remorso? Remorso é aquele sentimento que você ficou mal, mas você continua fazendo a mesma coisa. Não produz arrependimento. Porque quando produz arrependimento, você muda de mente e muda de caminho, porque você mudou de mente.
você não continua da mesma maneira. O remorso não. O remorso, você se sentiu mal por causa daquela situação, mas você continua fazendo da mesma maneira. Então isso é o remorso, porque não houve o verdadeiro arrependimento, não é? A culpa falsa é aquela que parte de outro padrão. Estamos associados também, está associado também à sua consciência. Estar acostumado a almoçar na casa dos pais e um dia, sem avisar, não compareceu. Então isso traz culpa, porque está ligado diretamente ao padrão de conduta. É uma culpa verdadeira? É uma culpa que vai mudar a tua vida? Na verdade não, mas isso traz um certo sentimento, uma emoção que pode mudar a sua maneira de viver, pode fazer mal, pode deixar você triste e assim sucessivamente. Só que quando você faz algo errado, você fica triste. Isso é remorso. Mas quando você se arrepende, o que você faz? Primeiro você pede perdão, você não fica colocando a culpa em ninguém e você começa a mudar a tua mente, você começa a reagir de maneira diferente. A palavra no grego metanoia é essa palavra que traz para nós essa visão de mudança de mente. Metanoia significa então mudança de mente. Ok, gente? Eu tenho que pedir perdão, mudar a mente, mudar o caminho, reagir de maneira diferente. Se eu tenho que pedir perdão para alguém, eu devo pedir. Mesmo que eu pense que não fiz nada de mal, mas se eu ofendi a outra pessoa, é muito importante que eu assuma essa posição. A Bíblia diz que se eu vou dar a minha oferta e diante do altar eu lembrar que eu tenho alguém com um problema comigo, tem alguma dificuldade, o que eu tenho que fazer? Eu devo deixar a minha oferta, ir até o rapaz, falar com ele, depois voltar e fazer a minha oferta, meu irmão. Então, Deus não quer que haja esse rompimento entre as pessoas, não é? E que você viva uma vida de culpa, porque isso vai ser um laço na tua vida. Resolva os problemas, não deixe para depois. Muitas pessoas deixam para o passado, né? E aí o passado fica cheio de coisas que não estão resolvidas ou estão mal resolvidas, porque não pede perdão, não buscam ajuda, porque ficam justificando, porque ficam colocando a culpa em terceiros e nunca assumem de fato o seu erro. E talvez isso seja uma das características de um homem de Deus, não é? Assumir os seus erros. Quando Davi pecou, uma das coisas que me chama muita atenção é essa, de que quando ele foi confrontado, ele assumiu o seu pecado. Até ser confrontado não, mas quando ele foi confrontado, ele assumiu o seu pecado, ele assumiu a sua culpa, o seu erro. Então ele vai e confessa o seu pecado a Deus. Então a gente percebe isso, né, no Salmo 51, quando ele mostra que o perdão está com Deus. Ali ele está cheio de culpa, ele pede para Deus lavar, limpar, para Deus transformar a vida dele, para Deus não tirar o espírito, para Deus agir sobre o seu coração. E aí ele fala, olha, Deus não se agrada de sacrifício, não os daria. Mas o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado, um espírito compungido e contrito, Deus não despreza. Aí nós vemos essa realidade de alguém que está vivendo uma culpa, e quando está vivendo uma culpa, como trabalhar com ela? Ele vai diante de Deus, pede perdão. Da mesma maneira, a gente pode pensar que para resolver a culpa, eu preciso ir até a pessoa ofendida, eu preciso ir até a situação que causou essa culpa e resolver de fato. Se eu não posso resolver porque a pessoa mudou, eu tento entrar em contato pelo telefone, eu tento mandar uma carta, tento falar com pessoas que estão perto dela. E eu já atendi pessoas que são culpadas porque o pai morreu, ou alguém da família, algum amigo morreu, e ele não se acertou. Isso ele vive como se a pessoa estivesse viva ainda, né? Ela vive debaixo dessa culpa, então ela não consegue se libertar porque o pai já morreu, ou alguém da família, ou mãe, e ela não consegue se libertar, vive extremamente culpado. Então o que precisa acontecer? Você precisa fazer uma oração, entregar a Deus essa situação de culpa, precisa entregar a Deus esse sentimento. Mas olha, peça ajuda, busque alguém que possa te orientar, te ajudar, para que você possa vencer esse tipo de emoção, porque isso, escute o que eu estou dizendo, isso pode diretamente escravizar. Muitas pessoas são escravas da culpa, não é? Porque não estão dispostas a assumir uma posição de arrependimento e mudança. O arrependimento, segundo Deus, provoca vida, salvação, transformação, não é? Agora, o arrependimento segundo o mundo, ou melhor, o remorso que o mundo traz, ele não traz mudança, ele não traz transformação. Na verdade, ele só traz um sentimento de uma certa tristeza, mas não traz essa transformação, essa mudança que nós precisamos. Grande abraço, Deus abençoe.